TV Conexões, a Estação do Saber, está acompanhando aqui o Neuroeduca Festival, edição Bahia. Um momento muito importante onde a diversidade, o sensível, a escuta está em pauta. E nesse momento aqui nós iremos bater um papo com alguém muito especial que está presente aqui no Neuroeduca Festival. Ela é historiadora, cantora, arte educadora. Com certeza vocês vão logo identificar quem é essa pessoa maravilhosa que está aqui agora conosco. Vânia Abreu. Vânia, que felicidade estar com você agora nesse momento aqui na TV Conexões, a Estação do Saber. Agradeço muito a sua disponibilidade de estar aqui conosco, tá? E o trabalho que você está apresentando aqui nesse Neuroeduca Festival. Queremos mostrar aqui agora para nossos espectadores, em sua grande maioria, principalmente professores e estudantes, né, da rede estadual da Bahia que nos acompanha, e também outros pessoas interessadas nas nossas temáticas, já que a nossa TV é uma TV que está aí na internet, então a gente acaba tendo um alcance aí praticamente mundial hoje, né, com o uso dessas novas tecnologias. E nessa ponte do simbólico e da arte, né, que é colocado aí como temática de que você está trabalhando aqui nesse festival. Como é que podemos utilizar esse simbólico e essa arte na sala de aula? Primeiro, obrigada pelo convite para estar aqui. Também é uma honra para mim estar aqui no Neuroeduca. Eu acho que a gente esqueceu muito de que a gente, como eu disse, a gente tem uma natureza imaginativa, criativa. O mundo tudo que a gente vê por aí afora, a gente esquece de observar o mundo e pensar que tudo isso foi imaginado por seres humanos como nós, né, diante da história da humanidade, a gente vem sempre inventando. E a gente perdeu a ideia de simbolismo e de imaginação para a ideia de conteúdos extremamente racionais, que ocupam espaço dentro da produtividade. E isso tem respondido de forma muito ruim para a gente, de maneira que nós temos hoje uma capacidade perdida pela falta do simbolismo. E a arte pode trazer isso de volta. Acho que tem os efeitos da arte como terapia, que a gente usa na ideia de terapêutico, daquilo que nos afasta dos problemas diários, mas ela tem algo que pode ser explorado para além disso. Então, é incluir aquilo que os artistas produzem dentro da sala de aula, em vez de textos rígidos, buscar poemas, buscar algo que traga o simbólico, para a gente falar de gramática, para a gente falar de narrativa, de dissertação, e, ao mesmo tempo, da matemática, por exemplo, eu sempre digo, pode usar a música. E o simbólico é importante para a gente poder desenvolver a sensibilidade e a capacidade de exatamente explorar a compreensão da gente para além da literalidade da compreensão de uma palavra e seu significado, né? Como é que nós podemos aí situar a diferença entre arte e arte-terapia? Né? Alguém que está começando agora, está se interessando por essa temática, há um limite, há uma fronteira? Como é que nós podemos identificar isso e depois se preparar para utilizar-se tanto da arte quanto da arte-terapia no ensino e na aprendizagem? Tá. É uma ótima pergunta, porque a arte sempre vai ter um contexto cultural. Ela foi, na verdade, colocada nesse contexto, inclusive de hierarquia e de classificação do mundo ocidental. A arte que pertence aos grandes, às obras-primas, e a arte que não está na academia. E a arte-terapia já é outra coisa. Ambas são terapêuticas. Ambas contribuem para a nossa saúde mental, para o nosso equilíbrio como seres humanos, nas nossas emoções. Mas ambas são diferentes. O que a gente chama de arte tem um conceito histórico, na verdade, colocado no tempo, e é algo que um mundo de conhecimento desta mesma academia elegeu e colocou em museus, ou ainda dá esse título ou nomeia-se arte. Mas arte pode ser tudo aquilo que, na verdade, tem alguma técnica e que pertence a uma ideia de causar em você algo, que projete algo em você, que lhe modifique, que lhe cause emoção, que lhe deixe com uma sensação, inclusive esquisita. Ou seja, aquilo tudo que provoca reação. A arte-terapia
já é outro lugar. A arte-terapia é um instrumento de análise, né, da psique, onde a gente analisa, segundo uma demanda, quais são os símbolos que podem surgir ali com a elaboração de cores, de utilização do espaço e do próprio material que é sugerido, para a expressão não verbal de questões emocionais, especialmente de crianças, mas de adultos também. É uma técnica desenvolvida, né, por Jung, então vamos dizer assim, ele observou que a psique humana acaba deixando rastros na elaboração de, de determinadas técnicas de como a gente pode perceber sofrimentos psíquicos. Esses estados psicológicos dentro da filosofia da terapia junguiana, tá? Uma vez que o professor tem esse conhecimento, tem esse acesso, como é que ele poderia utilizar isso para poder contribuir, até facilitar o seu trabalho na sala de aula, principalmente hoje em estudantes do ensino médio, né? Eu percebo, né, que hoje, principalmente nessa fase da educação básica, nós estamos deixando um pouco de lado a utilização dessas pontes entre a arte, a música, a poesia. Então, o professor ter acesso a esse conhecimento, de alguma maneira, pode contribuir com o seu trabalho? Pode, eu não sei se ele sozinho poderia se tornar um analista junguiano, que levaria muito tempo para ele já se aprofundar nesse conhecimento, mas ele pode ter apoio disso e pode fazer uso disso para exatamente perceber algo que possa demandar um encaminhamento e a proteção de algo, afinal de contas, também os professores trabalham sobre a égide da ética. Então, eu acho que sim, é possível utilizar, e é possível utilizar e explorar isso muito exatamente com os adolescentes, que eu acho que tem um sofrimento, tem uma demanda de responsabilidade que ainda não coincide com os hormônios e com a idade biológica, e, portanto, é um grande recurso para resolver grandes questões comportamentais, de conflitos emocionais e de conflitos, inclusive, que os adolescentes, nessa fase, têm de se concentrarem nesses conteúdos na sala de aula. A arte pode ser um instrumento, na verdade, de atenção, de ajudá-los a se envolver com os conteúdos. Portanto, ela pode entrar em todas essas frentes e todas essas bases por trás para ajudar os professores como instrumentos mesmo na sala de aula. Maravilha. Algo que me chamou a atenção aí tanto na sua palestra como também aí nas colocações aqui do resumo do Neuroeduca Festival, é a colocação de que a arte, a partir do surgimento da fotografia, que ela deixa de ser utilizada somente como um mecanismo de retratação e passa a fazer uso, então, de um imaginário abstrato, né? Ela acaba adotando o abstrato como uma forma de permanecer, permanecer, né, no sentido de repercussão enquanto arte simbólica, mas também você colocou que a música seria essa ponte objetiva. Seria a poesia um meio termo entre a arte e a música? Perfeito. A gente tem todos esses recursos, né? A poesia, eu acho que é um desses recursos. Primeiro, ela nos ajuda a compreender aquilo que não foi dito. E os seres humanos, nas suas relações, também são feitos de símbolos e de coisas que nós precisamos compreender para além da palavra. Viver e dar sentido à vida é algo que nenhuma palavra vai nos explicar como fazer, né? E a poesia transita nesses dois lugares, exatamente entre a música e as artes plásticas. E acompanha também a música muitas vezes. Ela é parte da música. Às vezes a letra de uma música é uma poesia. Nem sempre é, porque também não tem essa obrigatoriedade. Mas eu acho que a poesia pode fazer uma ponte muito interessante, e essas três coisas são bastante ricas de pertencerem aos recursos que os professores se utilizam, não só para passar conteúdos bastante específicos, né? E aí a gente pode convocar a criatividade dos próprios professores, não só a dos alunos. Se somos todos homens criativos e imaginários, né, e imaginantes de um mundo novo, os professores também podem imaginar como utilizar desses recursos para firmar ou para apresentar conteúdos que tenham uma literalidade, uma objetividade a ser cobrada em prova.
Portanto, eu acho que é um grande recurso para ser usado, e a gente está desperdiçando isso, e a gente tem muito material hoje, inclusive, como eu disse, a internet nos oferece muito material simbólico e interessante, que além de nos ensinar a gramática e a palavra, ou a matemática, ou mesmo a ciência, pode elevar todo esse conhecimento a um lugar simbólico, de encantamento, né? E de absorção de outros tipos de saberes, que eu acredito que está ligado exatamente o termo sabedoria, que não é apenas o saber propriamente dito. Que maravilha, Vânia. Para finalizar, podemos terminar com música? Um pequeno fragmento de uma música para poder fecharmos esse maravilhoso momento com você. Eu vou começar a pensar nas músicas que eu vou finalizar as entrevistas de palestra, mas eu vou usar a música que eu usei ali também, que é isso, né? A gente pertence a um lugar, mas o mundo todo está em nós, né? Existe uma universalidade de nossa alma e cabe o mundo inteiro na gente nesse sentido, para a gente poder olhar o mundo sem guerras e sem competições. Então, eu finalizo com voz guia que fala assim: a minha casa é a Bahia, mas o mundo é meu lugar. Eu posso até mudar o mundo, mas não posso me mudar. Lá no fundo de mim mesmo, essa verdade me queima e é o que me faz cantar. Arte, terapia e expressões artísticas. É que eu tenho que pensar por onde começar. Essa palestra já é uma palestra que eu dou na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, a pedido também de uma amiga, que é professora lá, e que tenta, na verdade, misturar o mundo, porque a gente, na escola, separa os saberes. É por lei do racionalismo ocidental a gente separar matemática, física, e aí isso faz com que a gente depois não saiba misturar a interseção dos conhecimentos. Mas, na verdade, eu vim falar de arte, vim misturar arte, corpo e alma. E, nesse sentido, a palestra chama-se Espaço de Possibilidades. E todo lugar é um espaço de possibilidade para a gente fazer um encontro com o conhecimento, com o corpo e com a alma. Cadê o meu negocinho? Onde começa aqui, eu aperto. Opa, que lindo! Então, para quem não me conhece, eu sou cantora, né? Tenho 9 álbuns, várias participações em discos, novelas, filmes. E aqui fala um pouquinho de mim. Também sou produtora artística e musical, mas estou aqui para falar de arte, arte-educação e arte-terapia. Fernandinho me pediu para falar de vocês, encantar vocês, inspirar vocês mais do que falar. Não quero ensinar, quero inspirar vocês, porque fui inspirada por elas também e por esse conhecimento. E não é só algo que tem a ver com a gente gostar, não é só nos colocar em contato com a arte que faz com que a gente saiba apreciá-la. Em primeiro lugar, eu vim falar que essas são as bases, né? Todo o racionalismo ocidental nos pede base epistemológica. Esses são os autores que, na verdade, eu vou usar para falar dos conhecimentos. E a gente vai começar revendo, né, uma imagem de poesia concreta, um racionalismo que é uma corrente filosófica que, de fato, dominou o Ocidente, domina a contemporaneidade, que é a ideia de que a mente, né, vale mais que o corpo, e a gente tem que considerar que os sentimentos devam ser reprimidos ou desconhecidos ou colocados em algum outro lugar que a gente possa não lidar com eles. A gente considerou isso uma ideia de conter a selvageria, palavra absolutamente anacrônica para falar da nossa natureza humana e também para falar do nosso autocontrole numa vida em sociedade, senão a gente matava umas pessoas todos os dias quando encontrasse com elas fazendo coisas erradas. Ele nos serve muito bem, ele é bastante útil para a organização do conhecimento, mas, de verdade, a gente precisa entender que a gente está na hora de começar a misturar. No tempo que a gente está vivendo, o século XXI está vivendo outros desafios diferentes do século XX e desse século onde começa o iluminismo, a ideia de que a mente vale mais do que a emoção. Aí eu trago uma imagem muito importante de Gustavo Eiffel, que é esse engenheiro que todo mundo reconhece pelo nome dessa obra de engenharia, que é a Torre Eiffel, que é um marco, e nesse momento a França é um marco dessa capital que faz essa
comunicação dessas ideias para a gente, reverbera até hoje, né? Por isso são fatos históricos, porque, na verdade, conseguem atingir todas as alas da nossa vida e, ao mesmo tempo, reverberar por séculos, né? Em nossos conhecimentos e trazer heranças desses fatos. E por que eu digo que é a cara do racionalismo? É um homem organizado, com uma ideia de... Precisa ler as imagens? Do relógio aqui, uma aliança no dedo, e com uma expressão, como eu costumo dizer, de caixa eletrônico, que é aquela expressão que nada diz sobre ele, né? E essa é a imagem do racionalismo do Ocidente, a ideia de quem pensa muito bem, de quem sabe nos dizer o que devemos fazer e o que estudar e aonde sentarmos e como devemos nos vestir, e isso predomina. É uma coincidência para a gente, uma forma de guardar a data, é a mesma data do ano da nossa proclamação da República, em 1889. A nossa proclamação da República já foi um pouco mais confusa e não foi tanto racional assim. Mas a gente vai para o que eu mais gosto, que a gente precisa rever a nossa natureza original, e eu vou pelo conceito de Edgar Morin, que é um antropólogo que eu gosto muito. E essa arte rupestre é uma das artes que a gente mais se pergunta por que ela é arte. Por que a gente tem que considerar isso arte? Ela não me diz nada. Isso é um bichinho tão mal feito, colorido, né? Que diabo é essa arte que eu tenho que contemplar e chamar de arte? Primeiras artes, elas são contadas, né? As artes, elas são organizadas numa ordem cronológica pelas artes plásticas, pelas artes visuais. Porque era difícil, na verdade, conseguir registrar alguma música ou qualquer tipo de outra arte que nós pudéssemos hoje, neste presente, ter acesso a ela e ao que foi produzido naquele momento. O que nos restou desse primeiro momento foi a arte rupestre nas cavernas, que foi preservada por todas as proteções que uma caverna pode trazer para a proteção dessa imagem. Mas o que o Edgar Morin nos convida a pensar, que é o mais legal, né? É o mais interessante disso tudo. Nesse momento, segundo Edgar Morin, surge o homem que imagina. Ele não está vendo o animal. Ele não está vendo outros homens naquela perspectiva. Ele está imaginando aquele animal. Então, a nossa natureza é, por essência, o homem imaginário. Antes de cada uma dessas coisas que vocês têm aqui, que nós temos hoje, foi imaginado por alguma pessoa. A gente não se dá conta porque a gente já chega num mundo cheio de coisas. E a gente não imagina que foi imaginado. A gente sequer consegue lidar. Mas como alguém imaginou essa lâmpada, por quê? Essa cadeira dessa forma, esse microfone, esse celular, a gente até consegue imaginar, mas não consegue imaginar a perspectiva de que desde as cavernas, desde muito antes, a gente já vem imaginando um mundo que não é o real, que não existe no real. E a arte, portanto, é a coisa que mais nos convida a pensar que a imaginação é uma das coisas mais poderosas que a nossa natureza tem. Que assim como a gente imagina e cria problema, a gente imagina a solução. E imagina a beleza para o mundo. E Edgar Morin, ele diz que esse grafismo, né, nos revela a ligação imaginária com o mundo. Eu gosto muito disso, porque daí em diante eu mesma passei a ver essas imagens com outra perspectiva, de alguém que estava imaginando. Aí já tentaram imaginar que poderiam ser rituais de caça, querendo imaginar por que o homem imaginava. Acho que esse a gente não vai conseguir chegar. Mas o que dá para a gente ter certeza é que a gente já imaginava. E esse imaginário, na verdade, a gente começa a desenvolver derivações, né, mitológicas, confusões, subjetividade, multiplicação dos erros, proliferação da desordem, ruídos e erros de verdade. E o que é que Morin quer dizer com isso? Quer dizer que, ao imaginar, a gente não tem noção do real. A gente só imagina. Por isso, quando a gente tem uma ideia, é só uma ideia na imaginação, mas não é o real. E, neste momento, a gente se encontra com outro dilema da nossa natureza. Como eu vou resolver o meu problema se o que eu imaginei não é real? E isso já é fantástico da gente se perguntar,
porque a gente pode imaginar tudo. Mas a gente vai ter sempre que ter um encontro com o erro na realidade. E esse erro faz com que a gente imagine de novo outra solução. Portanto, nós nos tornamos cada vez mais homens imaginários. Eu vou chegar lá para a gente chegar na escola. E aí, eu vou perguntar a vocês uma coisa que eu gosto muito, essa frase é minha, imaginar para ver o que não pode ser visto, mas existe. Essa é uma obra de Kandinsky. Eu poderia pegar uma série de obras brasileiras e mesmo baianas, mas eu resolvi escolher um traçado entre várias personagens e obras do mundo inteiro, porque nós estamos falando da natureza humana, não estamos falando da natureza baiana nem brasileira, certo? Vou pegar aqui um russo, Kandinsky, e vou fazer uma provocação, sair de cena, para ver se vocês conseguem visualizar quantas vacas Kandinsky nos deixa ver, ou que cada um de nós consegue ver neste quadro. É possível ver já alguma? Em dimensões diferentes, né? Muitas vacas. E uma vaca imensa, talvez, né? Dá para imaginar. Aqui também tem uma vaca, aqui. Será? Eu vejo essa, ou de outra cor. Aqui parece um chifre, né? Que pode ser desse daqui, né? Mas aqui também parece uma narina de uma vaca, né? A pata. O cotovelo da pata também. Mas aqui tem uma mulher, né? Aparentemente, né? Que está tirando leite. Uhum. Mas, pode ser. Mas aqui também pode ser uma vaca, que a gente não está vendo. Existem várias vacas aí. Né? A brincadeira não é contar, nem ver quem ganhou, porque nem eu mesma sei quantas vacas tem. E Kandinsky já morreu. Não dá para perguntar quantas vacas tem. A questão é que a arte acaba sendo sempre um enigma a ser decifrado. Mas é preciso ter algum tipo de conhecimento para poder saber identificar qual é a técnica, senão ela vira banal e a gente considera que ela é tão ridícula quanto uma criança fez um desenho aos 3 anos de idade na sala. Neste caso, não. Esses pintores todos têm grandes técnicas e podem fazer um retrato de você que hoje poderia ser dito que seria inteligência artificial, mas era inteligência natural mesmo. Neste caso aqui, eu estou dizendo que toda a arte, e especialmente quando ela deixa de ser retratista, que é o momento em que surge a máquina fotográfica no mundo, né? E toda vez que surge uma tecnologia, ela nos obriga, como nós estamos agora, a ter que dançar conforme a música do que ela vai nos exigir que a gente faça depois dela e como fazer com ela ou sem ela, mas ela muda o mundo. E qualquer tecnologia em arte muda tudo, mas no mundo também, porque uma pedra é uma tecnologia, fazer fogo é tecnologia, fazer uma casa é tecnologia para o homem, chamado de pré-histórico, que já é um título equivocado, porque tudo é história, não existe pré-história. Isso é só um título para situar a gente antes da escrita. De verdade, tem uma coisa muito interessante a gente pensar que tudo que a gente usa na nossa vida é uma tecnologia. Quando a máquina fotográfica surge, ela obriga as artes plásticas a sair do lugar de retratista. Ela não tem mais que retratar, porque eu já tenho como tirar foto daquela monarquia, daquele jeito, com aquela pose, e sem precisar ficar 18 horas sem se mexer e sem piscar. Mas ela obriga as artes plásticas a ir para um outro lugar. E qual é o lugar que as artes plásticas vai? Da emoção. Quando você já não pode contar com exatamente a reprodução da realidade, quem responde às nossas perguntas e ao nosso imaginário
É a emoção. Por isso vem o impressionismo e o expressionismo. E daí vem um monte de ismo bastante confuso, como surrealismo e etc., dadaísmo, todos os ismos. Mas tem uma coisa interessante que nós chegamos hoje nas artes plásticas. A gente saiu daqueles retratos com aquelas pessoas esquisitas, né, que nós vemos nos museus, que parecem feias, mas se nós estivéssemos vestidas como elas, estaríamos exatamente como elas ali, com aquela coisa ridícula que a gente hoje condena, mas de verdade somos todos nós. Mas de verdade tem uma coisa muito interessante que é o que é que as artes plásticas de hoje, quando a gente vai numa Bienal, voltando a dizer que as artes são contadas por elas, a história da arte é contada pela arte visual. Quando a gente vai numa Bienal de arte moderna, toda vez que a gente olha para uma obra e fala: mas isso é o que mesmo? Que eu não sei. É obra de arte ou não é? Quem fez isso? Por que isso está aqui? Que diabo que isso quer me dizer? Eu não ia ter esse negócio em casa, não é? E a gente se depara cada vez mais com enigmas, porque as artes plásticas evoluíram. Essa palavra é péssima. As artes plásticas se modificaram de retratismo para o abstrato, totalmente. E para o abstrato, o que você faz? Perguntas. Não tem respostas. E a música fez o percurso contrário. A música era abstrata, era o Opus 65. Estamos chegando no período classicista que a gente tem uma identificação e catalogação. Opus quer dizer obra, né, em latim. Então, aquela música de Beethoven, de Bach, sem título, sem letra, que a gente, quando escuta, fica, pô, eu vou escutar isso aqui inteiro mesmo, é? O que quer dizer mesmo? Pô, quantas músicas... Vai demorar quanto tempo essa música, né? Que a música demorava 6 minutos. Porque a música, neste momento, alcançava o topo do abstrato, que é eu tenho que me perguntar o que ela quer me dizer e o que eu estou sentindo com o que ela está me provocando. Isso é arte. Agora, quando a música faz o movimento inverso de sair do abstrato e ir para o objeto, que seria um retrato, a música lhe diz como pensar. Ela lhe diz o que é o amor, ela lhe diz o que é a saudade, ela lhe diz: você não vale nada, mas eu gosto de você. Ela não deixa espaço para você imaginar. Ela lhe tira da possibilidade de você entrar em contato com o que é o amor, a saudade para você. Então você vai pensar: é o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim. Aí você fala: é mesmo, né? É, mexe com minha cabeça. Acabou, você já encontrou a resposta. Certo? Esse foi o movimento que os homens fizeram ao longo do tempo. A música ficou absolutamente objetiva, direta, não menos impactante, não menos importante, não menos bela, mas ela ocupa outro lugar hoje no mundo contemporâneo. Então, correr, que são só 1 hora. E aqui a gente chega em Picasso, né, que também muita gente se dá conta, né, uma obra muito famosa, que é Guernica, e a gente fala: caramba, o que é isso aqui? Isso aqui não... Acho um negócio feio, desmembrado. A gente já imagina que foi uma criança que fez, ou uma pessoa que tem problemas mentais, uma pessoa que não está bem na vida, né? Mas, de verdade, existe muita técnica inserida. Então, daí que Edgar Morin nos convoca a falar desse homem imaginal, sempre na história da humanidade, aqui a gente vem dizer que o que vai determinar o que é arte, saindo da ideia de o que é arte, arte-educação e arte-terapia, eu vou pedir para vocês reverem que a obra em si, que as academias destinaram ao lugar de mais alta das artes e colocaram em museus caríssimos, e que Napoleão roubou, e que foi para lá, e que foi para cá, e veio para cá, e que hoje ocupa o espaço de dar muito valor a esse tipo de artista, e parece que tudo que não está na academia não é artístico devidamente, aí o Jorge Colli vem nos trazer exatamente que é dizer que, primeiro, a obra de arte ela pertence ao tempo dela. Ao tempo dela. Ninguém está acima do seu tempo. Ele é muito à frente do seu tempo. Frase errada. Anacrônico. Ninguém está à frente do seu tempo. Eu poderia dizer que tem gente atrás, à frente não.
Gente que não está acompanhando as mudanças do nosso tempo. Mas gente à frente, não. Nós somos sujeitos do tempo, somos sujeitos históricos de nosso tempo. E aí, o que é arte é uma coisa cultural, ligada ao tempo, ligada à técnica, especificamente, porque essas pessoas têm técnica. A gente, como eu digo, costuma olhar esse quadro e achar que não existe técnica, mas é preciso conhecer. Vamos dar um exemplo para a gente conhecer a arte. Essa é uma palavra, é uma imagem que eu gosto muito, que todo mundo reconhece. Vamos falar de futebol. No mínimo, todo mundo conhece umas regrinhas de futebol. Pode ter mudado uma coisa, o VAR, hoje uma outra, tem uma tecnologia que já está interferindo. Mas todo mundo sabe que é pênalti, todo mundo sabe que é falta, todo mundo sabe, né, quando foi gol de mão, ainda bem que tem um VAR para descobrir. Todo mundo sabe as regras, mais ou menos. Todo mundo sabe, não sabe? É possível apreciar uma partida de futebol pelas regras, concorda? Mas se você não conhece as regras, você não vai gostar de assistir. Obviamente que, no mínimo, você vai dizer coisa estranha, essas pessoas correndo para lá, correndo para cá por causa de uma bola. Imagine se um ET chegasse aqui e fosse assistir uma partida de futebol. Ele ia achar muito esquisito, correndo para lá, correndo para cá, até ele entender a regra, até ele entender o que é falta, o que é pênalti, se o time ganhou, se não ganhou. Ganhou, mas perdeu no Campeonato Brasileiro, porque não pontuou, porque tinha perdido antes. Tem um monte de regra. Como é que você vai entender uma obra de arte se você quer dar a ela o lugar de te encantar e de você saber observá-la pelo seu olhar espontâneo? É impossível. É impossível. Toda criança precisa aprender a ler. No dia que eu fui fazer a minha primeira entrevista sobre o lançamento do meu disco, um jornalista me perguntou assim, mas por que só agora você está lançando seu primeiro disco solo? E eu disse, deixa eu te fazer uma pergunta. Você começou a escrever quando? Ele falou, 6 anos. Eu falei, tá. Daí você foi começando a ler cada vez textos mais sofisticados, escrevendo, aprendendo a pontuação, a gramática, a narrativa, desenvolvimento da ideia, a ideia da redação, de eu apresento o tema, depois eu desenvolvo, depois eu finalizo. Aí depois você foi para um TCC, provavelmente sofreu com aquelas regras todas, infinitas, sofridas, que acabam nos colocando também dentro, mas fazem com que a gente cresça para aprender qual é a linguagem acadêmica. Quando você se tornou jornalista? A ideia de talento é uma ideia de aprimoramento. Não é uma ideia de que ele, por si só, espontaneamente, seja capaz de nos conduzir pelo resto da vida ao nosso ápice de desenvolvimento das nossas habilidades, sejam elas intelectuais, sejam elas artísticas, sejam elas de qualquer espécie, inclusive da humana. A gente só se torna gente depois de muito tempo, às vezes. E para isso eu trago o nosso querido Paulo Freire, que ele diz: a leitura do mundo precede a leitura da palavra. E aí, arte e educação é uma prática pedagógica que, de fato, utiliza as diversas linguagens artísticas. E nós somos um país que a gente tem muita dificuldade de valorizar. A gente diz assim, quando a gente não vai bem na prova de matemática, eu dancei em matemática. Não, ali fez o maior drama com aquele assunto. A gente está colocando as artes sempre no lugar de pouquíssimo valor. Talvez por isso, porque talvez todos tenhamos grandes talentos. E não significa que isso nos torne artistas. E não significa que tenhamos que fazer disso a nossa profissão, que isso é outra conversa para outro momento. Mas a arte precisa participar, não só da arte e educação, de poder ver a arte e o valor de Shakespeare, de Monteiro Lobato, de todos os artistas brasileiros e da humanidade, inclusive para a gente poder saber ler o mundo melhor e ver a alma das pessoas. A gente acha inútil, mas eu acho uma das coisas mais úteis para fazer uma pessoa aprender a pensar e é uma pessoa para saber perceber o mundo sem precisar a gente explicar. Deixa eu te explicar uma coisa, não pode fazer isso com um coleguinha. É mais fácil a gente brigar do que a gente fazer com que a criança se sensibilize e passe a ver o mundo, né? Eu sei que tem uma graduação de crianças e crianças, adultos e adultos. Tem uns que realmente precisam de literalidade, mas é preciso desenvolver esse espaço imaginal
aqui pertence à nossa natureza. Ele sempre nos rende muitas coisas belas. E aí a arte-terapia é outra coisa. Então, arte é aquilo que eu lhe disse, que compõe um espaço de você encontrar em um objeto encanto ou técnica. A academia lhe oferece uma série de catálogo ou catálogos, mas você também pode encontrar arte na rua. Se aquele objeto cresce e lhe diz algo, lhe sensibiliza ou te leva para outro lugar ou qualquer espaço imaginal, você pode, a polícia não prende, você pode dar a ele o nome de arte. Mas não despreze o que a academia escolheu. Não despreze o que está no museu. É burrice nossa a gente fechar o mundo. Já a arte-terapia, que aqui foi criada por Carl Gustav Jung, já é outra coisa. A arte-terapia é quando a gente usa um instrumento, é um dos instrumentos da análise. Portanto, fazer arte é terapêutico. Analisar arte precisa de conhecimento. E arte, a gente pode ampliar o nosso conceito da academia para o mundo. Arte-terapia é outra coisa. Arte-terapia é um outro instrumento que a gente usa na análise junguiana, onde a cor é um elemento, o uso do espaço é um elemento, o uso do material é um elemento, para identificar símbolos que a psique, em sofrimento, manda para a gente, e a gente treina com técnica e conhecimento, saber analisar pela expressão artística aquilo que não verbalmente está sendo dito, porque existem pessoas que gostam de falar menos. Existem pessoas que não encontram respostas pelo pensamento. Entra a arte-terapia. É um instrumento que eu uso e que, na verdade, quem vai decifrar isso dentro do que a gente chama consultório ou ateliê, com o nome que você quiser, não será eu. Eu só serei a condutora das perguntas para aquele que fez o desenho descubra os seus próprios enigmas da sua psique e dos seus sentimentos. E nós temos uma técnica e vivemos em estudo. Então, a arte-terapia não é terapêutico. A arte-terapia é um instrumento de análise da psique e da personalidade. Mas sempre será terapêutico. Entendem? Porque se existe uma coisa que Jung diz, e que realmente a gente já comprovou ao longo dos anos, a experiência da Nise da Silveira, inclusive, que trabalhou em manicômios, comprova que pintar, não com lápis de cor, tinta mesmo, guache, pintar, para qualquer um, você fala, eu não sou pintor, você precisa ver as minhas expressões artísticas em arte-terapia, são ridículas, mas elas me servem muito. Mas pintar com água e guache, somente, faz com que você equilibre o sistema psíquico. Talvez porque sejamos esse homem imaginal que Edgar Morin apontou. Grandes líderes da história sempre pintaram. Inclusive Churchill, que sobreviveu sozinho ao bombardeio de Hitler, com a Inglaterra sendo a única que estava enfrentando ele na Europa, ele sobrevivia tomando conhaque e pintando. Aí aqui, a imagem, e por isso a arte é tão importante, a imagem que se faz é muito importante para a gente. Volto a dizer, estou apoiando tudo isso que eu quero inspirar vocês na ideia de Morin, de sermos seres imaginais. E o estudo de história que eu fiz para me tornar professora, e fui para a sala de aula também, e o estudo de arte-terapia me comprova isso. Minha vivência como arte também. Olha que linda essa escultura, que a gente costuma não olhar para as esculturas, né? O vazio da alma. A gente, às vezes, não sabe explicar com uma palavra. E tem gente que não sabe explicar com palavra. Tem gente que sabe explicar desse jeito. E que cria essa imagem para a gente. Aqui é Banksy. Vocês já ouviram falar dele? Que é um grafiteiro muito famoso, que não mostra a cara, que ninguém sabe quem é. Eu adoro isso, acho que isso é uma coisa maravilhosa no mundo de hoje. Ele fez essa, como é que se diz, pintura lá num prédio da Ucrânia. Vocês conseguem descobrir onde está, onde ele pintou? Aqui embaixo, ó. Então, mas não é só ver. É me perguntar o que ele quer dizer. Porque ele pintou uma pessoa dançando em cima de ruínas de guerra. O que isso me provoca? O que isso me fez pensar sobre
qualquer guerra. O que isso me fez pensar sobre o quanto a gente perde. Que a primeira coisa que a gente perde quando começa uma guerra é a verdade. Mas o que a gente perde numa guerra? E a gente pode se encantar com respostas jamais esperadas, nunca ditas, porque cada ser humano é um enigma por si só. Essa aqui é a obra de um indígena chamado Jaider Esbel. Ele pegou um livro que falava de como era o velho mundo, que era um dicionário, e ele fez essa intervenção artística na Bienal de São Paulo. Ele faleceu, infelizmente, muito, muito jovem. Eu fiquei muito tocada com essa Bienal de São Paulo, onde tinha bastante arte indígena. E ele foi rascunhando e repintando cada uma dessas páginas que vinha da Europa, dizendo como deviam ser as coisas. Aqui é uma obra da Dayara Tucana, da mesma. Aqui está eu provando que eu fui. Que a foto é autoral. Que é da Dayara Tucano, que inclusive era esposa de Jaider Esbel. E é uma vestimenta que eles usam para afastar a tristeza, a doença. A tribo sempre a tribo deles é sempre o sobrenome, né? O tucano. É tipo Ailton Krenak, a tribo é Krenak, né? Tribo não, aldeia, que hoje em dia tem que corrigir todos os nomes. Essa aqui é uma obra de uma baiana, Rosana Paulino, que é uma mulher, eu precisava botar, né? Porque só tem homem. E aqui eu trago uma do Eduardo Galeano, que eu acho que faz muito sentido. Esse texto dele sempre me encanta muito e eu acho que os professores estão nesse lugar. Eu queria dizer que eu sei que o lugar que vocês estão é muito difícil. Está muito cansativo. Está muito cansativo estar nesse mundo. A gente está precisando fazer muita coisa para continuar a estar nesse mundo. Mas vocês são a nossa esperança, ou uma das nossas, das mais importantes. Né? E aí tem esse texto aqui que eu não posso deixar de ler. Estou com meu tempo acabando, então. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar, e tanto o seu fulgor, que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar. Esse é outro texto também lindo sobre como é importante a gente apresentar o mundo para que as pessoas saibam, possam ler, né, como diz Paulo Freire. Foi na entrada da aldeia de Ollantaytambo, perto de Cusco. Eu tinha me saltado de um grupo de turistas e estava sozinho, olhando de longe as ruínas de pedra, quando um menino do lugar, esquelético, esfarrapado, chegou perto para me pedir que desse a ele de presente uma caneta. Eu não podia dar a caneta que tinha, porque estava usando-a para fazer sei lá o que de anotações, mas me ofereci para desenhar um pouquinho em sua mão. Subitamente correu a notícia e, de repente, me vi cercado por um enxame de meninos que exigiam, aos berros, que eu desenhasse em suas mãozinhas rachadas de sujeira e frio, pele de couro queimado. E havia os que queriam um condor e uma serpente, outros preferiam periquitos ou corujas, e não faltava quem pedisse um fantasma ou um dragão. E então, no meio daquele alvoroço, um desamparadozinho que não chegava a mais de 1 metro do chão, mostrou-me um relógio desenhado com tinta negra em seu pulso. Quem mandou o relógio foi um tio meu, que mora em Lima, disse. E funciona direito? Perguntei, e ele disse, atrasa um pouco.
Manuel de Barros, que é outro que nos convoca a tirarmos a palavra do lugar, a didática da invenção, a abrir os horizontes com o abridor de horizontes, e faz com que a gente, na verdade, repense a ideia de para que serve a poesia? Ele mesmo diz, para nada. Então, na ideia de que precisamos dar conteúdo, nós precisamos dar conteúdo para esse homem imaginal. Sabe por quê? Nós vamos precisar de muita gente criativa no mundo para resolver a quantidade de problemas que nós temos. Nós vamos precisar de arquitetos, engenheiros criativos, professores criativos. Vamos precisar de dentistas criativos para lidar com toda a inclusão, com toda a necessidade de atendimento. Vamos precisar de pessoas humanas olhando para as pessoas, e não de máquinas, e não de inteligência artificial. Porque tem como é que se, a burrice natural. Já temos essa. Não precisamos da inteligência artificial para compor. Precisamos acreditar que a imaginação vai fazer a diferença. Então, eu estou aqui citando, coloco Conceição Evaristo, acho que, inclusive, é preciso misturar bastante o mundo para não desenvolver preconceito, que eu diria que o termo nacionalismo precisa ser trocado por pertencimento. Nacionalismo nos leva às guerras. O pertencimento faz com que a gente proteja o lugar onde a gente vive e os valores e as coisas que a gente vive ali. Porque o mundo está ficando igual. Para onde você vai, está parecido. Ou a gente cuida das nossas coisas, isso se chama pertencimento. Nacionalismo, não. Nacionalismo leva à guerra. Leva à ideia de evolução, de não sei o quê, de positivismo, de que meu país é melhor que o seu. Começa uma competição. E eu, com as minhas filhas, eu já tenho neto, com as minhas filhas, eu misturo o mundo todo, porque eu acho que é gente. Você é da Bahia, você tem, ele, por exemplo, ele gosta, eu estava falando para a moça, ele gosta de pão de queijo, ele não consegue gostar do pão delícia. É um problema para mim. Mas, o que eu vou fazer? Ele é paulista, conheceu o pão de queijo lá. Aí eu misturo o mundo todo. E o que é que eu misturo o mundo todo? A gente tem que se ver, mulheres têm que ser vistas fazendo poesia, sendo engenheiras, para poder fazer com que outras mulheres acreditem nisso. E assim por diante, vamos às discussões das cotas, da visibilidade, da questão de gênero, da questão de raça, que essa palavra é outra palavra que tem que ser trocada, mas também de humanidade. Eu chego na Argentina e eu acho o povo argentino muito legal. Eu não quero me colocar contra o povo argentino. Eu não quero me colocar contra a Rússia. Eu sei, muita gente vai dizer, mas não dá para gostar. Dá para gostar. Kandinsky é de lá. Tem um monte de gente legal de todo lugar. E a gente tem que crescer amando o nosso lugar, não em contraponto e oposição ao que o outro é no outro lugar onde ele vive. Isso só criou guerras ao longo da humanidade. E ela diz aqui outra coisa linda. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Eu quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Agora eu faço uma pergunta a vocês. Isso aqui não é uma imagem? O poema não é uma imagem? Isso é uma imagem. Portanto, sigo a linha de Morin. Somos homens imaginários. Imaginamos pela palavra, inclusive. Inclusive, precisamos inventar novas palavras. Que essas todas que estão aí também foram inventadas, não existiam. Nenhuma delas. Então, a gente pensa, a gente vem com o mundo pronto, a gente acha, nossa, não pensa, alguém imaginou cada uma dessas palavras que hoje a gente usa. Por fim, eu faço aqui essa como é que se diz? Árvore, que para mim representa a comunhão dos nossos saberes, da nossa diversidade, da diversidade que a humanidade produz em cada lugar do mundo, antropologicamente, se relacionando com o seu lugar, com a sua comida, com o seu ambiente, com o seu tipo de mar, com o seu tipo de praia, com o seu tipo de música, com o seu tipo de pintura, com o seu tipo de roupa. E a gente precisa, na verdade, voltar a integrar o mundo. Né? O racionalismo nos separou, por isso eu começo a palavra chamando rever. E eu acho que a gente precisa rever nossa integração com o mundo. E, de fato, entender que nós precisamos imaginar que o mundo vai dar certo e imaginar um outro mundo. Porque esse
desculpa dizer, esse que imaginaram não deu muito certo. A gente está precisando quebrar cimento, quebrar o quintal, está precisando plantar árvore de novo. Tiramos. A gente precisa sonhar um outro mundo. A gente só está vendo o que não é possível, não o que é possível. Porque a gente não consegue imaginar mais. A gente não consegue ter horizonte para imaginar, mas é possível. A sua sala de aula pode ser mais bonita do que é. O jardim da sua escola pode ser mais bonito do que é. A sua casa pode ser mais bonita do que é. Mas, Vânia, isso depende de dinheiro. Não. Depende da sua imaginação. Porque com o possível, a gente constrói coisas maravilhosas. Mas com o impossível, a gente constrói coisas nunca imaginadas. Né? Então, eu queria convocar vocês a dizer como testemunho de criança. Eu fui criança de uma escola na época da ditadura militar. Eu tinha que cantar o hino nacional todos os dias de manhã, enfileirada num pátio. Né? Eu tenho que dizer que eu não tive nenhum professor que fosse maravilhoso. Preciso dizer isso. Nenhum professor me ensinou. Eu não tive nenhum mestre. Nenhum mestre. Um professor que olhasse para mim, que me dissesse, continue estudando, esse aqui, olha que lindo, você que tivesse me olhado. Nenhum. Mas eu tive uma professora que me salvou. Ela não me ensinava nada, mas ela me deixava imaginar. Era a aula de educação artística. E que de aula de educação artística não existia nada. Era apenas um espaço para a gente inventar um cenário, inventar uma peça de teatro, para a gente fazer uma dança. E a gente teve esse espaço. Foi o que me salvou. Foi essa aula de educação artística. Porque, de resto, eu tive professores muito difíceis, muito autoritários. E como eu fui me tornar professora depois, tenho 2 minutos, eu trabalhei com uma coordenadora pedagógica numa escola da Vila, em São Paulo, que me dizia muito claramente, quando eu fiz meu estágio, já estava adulta, hein? Eu estou com 58 anos, eu me formei já velha. E eu voltei para lá e ela me disse assim, Vânia, eu vou lhe contar uma história sobre professores. Professores da educação infantil, veja se isso faz sentido para vocês. Gosta muito de crianças. Professores do Fundamental 1 gostam muito da matéria. E professores do ensino médio gostam muito deles mesmos. Eu adorei essa definição. Porque professor de ensino médio dá show, né? Eu sei que é difícil. Está aí um desafio. O lugar onde tem mais desafio é o ensino médio. A gente veio falando disso, Dal. E a gente precisa usar a arte exatamente nesse lugar. Que a gente deixa para as criancinhas pequenininhas, fica tocando, pede material escolar para os pais, gasta o material escolar, às vezes, sem muita utilidade, somente de efeito terapêutico, não ensina a arte desse lugar que pode ser organizado para deixar o olhar espontâneo. Mas, para adolescente, seria muito útil ter teatro, dança, música. E vocês já viram pela neurociência, né, que a parte do nosso... Como é que chama esse negócio da frente? O pré-frontal, que todo mundo aqui já fez um negócio de neurociência, fica aumentado, né? E a gente quer muito prazer. E na arte você pode desenvolver relacional. Você na dança aprende que não abusa do espaço do outro, o seu espaço para dançar, que você não pode invadir, senão você derruba a sua coleguinha do palco. O ensino médio é um lugar que deveria ter obrigatoriedade de ter arte e ter a vivência da arte. Poderia salvar muitas pessoas de não saberem o que fazer com elas mesmas e poderia ajudá-las a ter interação social, que é a parte mais importante para os jovens. Porque quando você está em grupo, você faz tudo o que o grupo lhe pediu e só depois você vai avaliar. E é a parte mais difícil, porque você não é nem criança nem adulto. E isso é uma das coisas mais difíceis, eu considero, uma das piores partes da minha vida ter sido adolescente. Eu adorei ser criança e adoro ser adulta. Adolescente eu detestei. Então, quero convocar vocês a usarem nas suas aulas mesmo. Não sei do que vocês dão lá. Não precisa ter aula de arte, mas dá para colocar arte em todo lugar. É isso, gente. Obrigada.